Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros. Hoje nós vamos iniciar nossa primeira Escola Bíblica de 2025. Hoje é dia 16 de janeiro de 2025, nós estamos iniciando aqui, nós vamos fazer a leitura, o estudo, o entendimento deste livro aqui, conhecido como Bíblia Sagrada. Que a gente possa entender um pouco para ajudar a gente aí no nosso dia a dia, como cristãos, como não cristãos, como pessoas, como seres humanos. Antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma oração. O nosso tema de hoje é o que é a Bíblia, né? Deus possa abençoar você que está acompanhando aí pelo YouTube e abençoe quem está aqui conosco aqui, certo? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia de vida. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos ter um entendimento, um ensino, um aprendizado sobre este livro maravilhoso, conhecido como Bíblia Sagrada. Que nós possamos nos alimentar desta mensagem, desta teologia, dessa filosofia, deste livro inspirado por Deus. Nós possamos também ser gratos por este lugar, por este momento, pelas pessoas que têm nos ajudado, pelos nossos apoiadores, pela nossa equipe, hoje formada pelo Ulisses, o João, o Ismael, a irmã Nilda, pastora Simone, irmão Gerson, tia Sônia e Andressa, né? Hoje é a nossa equipe que trabalha aqui e nós possamos aí sermos gratos por cada um, em nome de Jesus Cristo, amém, certo? Então nós vamos dar início ao ensino da Bíblia, pode sentar aí se quiser. É um livro, né? Este aqui. Esta aqui que eu estou utilizando é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida. A gente encontra a pessoa que traduziu aqui nas primeiras páginas, ó, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Está escrito aqui, ó, na primeira página, nas primeiras páginas. Esta aqui é uma versão de 1999. Eu tenho duas de 2006 e tem umas outras de estudo de 2004, de 1999. Nós possamos ter uma compreensão aí um pouco dessa Bíblia. É um livro que foi inspirado por Deus, vários autores. Inicia com o Gênesis, que é o primeiro livro aí. Se a gente abrir aí, nós vamos encontrar um livro chamado Gênesis. A palavra Bíblia significa biblioteca, ou seja, coleção de livros. A Bíblia é utilizada pelos cristãos evangélicos possui 66 livros e a Bíblia utilizada pelos cristãos católicos possui 73 livros. Em um momento oportuno a gente pode explicar por que essa diferença. E esta aqui é uma Bíblia que é utilizada pelos cristãos evangélicos, então ela possui 66 livros. O último livro é atribuído a João, estava preso na ilha de Patmos. Ele escreve um livro sobre uma revelação e este livro recebeu o nome de Apocalipse. Os 5 primeiros livros são livros dos hebreus, dos judeus, foram atribuídos a Moisés, é conhecido como Pentateuco, ou seja, cinco primeiros livros. E nós temos aí a narrativa da criação do mundo, nós temos a história de Noé, nós temos a história de Abraão, até chegar em Moisés, e depois a gente tem aí as histórias aí do povo que vai para o deserto, e depois eles saem do deserto aí. Então nós temos esse livro é chamado de Bíblia Sagrada, né, que significa justamente vários livros aí, certo? Entendeu tudo até aí? Tudo bem? Então, são vários autores, né? Os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés. O Moisés é aquele menino. Havia um decreto pelo faraó que se nascessem meninos, os meninos seriam descartados no rio Nilo. E aí a mãe de Moisés fez uma jangada, colocou o menino. A irmã do faraó encontrou aquele menino, levou ele, criou ele como parte da família. Ele cresceu sabendo da cultura dos egípcios e dos hebreus.
Depois ele comete um homicídio, ele foge, vai para Midian. Lá ele é instruído por um sacerdote, o sacerdote de Midian, dos midianitas. E ele depois retorna para tirar o povo do Egito. Depois do livro de Gênesis, nós temos o livro de Êxodo, que é justamente essa história em que o povo hebreu, que está lá desde a época de José do Egito, eles têm essa narrativa da saída desse povo, os hebreus que saem do Egito em direção à terra prometida. Depois nós temos o livro de Levítico, que foi escrito para as tribos de Levi. A tribo de Levi eram responsáveis por várias coisas no templo, né? Inclusive lá eles eram responsáveis por várias coisas, os levitas, dentro do templo, e tem escrito aqui as leis. Os 5 primeiros livros também vão reforçar sempre as leis. Quais leis? Aquelas que Moisés escreveu no Monte Sinai ou no Monte Horebe. Muitas vezes você vai ouvir falar Monte Horebe ou Monte Sinai. Ele escreve aí 2 tábuas com várias leis. Depois de ser resumido, a gente chama isso de os 10 mandamentos. Mas na verdade são 613 leis aí escritas por Moisés. Depois da tribo de Levi, do livro de Levítico, nós temos aí o livro de Números. Por que Números? Porque é feita uma contagem do povo, e através dessa contagem eles têm com precisão, quase uma precisão aí, a quantidade de pessoas que tinham em cada tribo. Então vamos supor que Números capítulo 1, versículo 31. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.500 pessoas. Mas na verdade, quando se fala isso, não está incluído mulheres e crianças, porque eram contados apenas os homens que tinham condição de ir para a guerra. Depois do livro de Números, nós temos o livro de Deuteronômio, que significa reforço da lei, ou segunda lei, onde Moisés mais uma vez vai reforçar a questão das leis, a questão das imagens. Tem a lei de talião, né? Tem o ano da remissão, tem os animais puros e os impuros, fala sobre o Pentecostes, fala sobre essas coisas todas, fala sobre a construção da arca, a responsabilidade de cada um. Depois Moisés morre e deixa como sucessor o Josué, que era praticamente um general aí do povo hebreu, e Josué fica responsável para levar o povo até a terra prometida. Eles fizeram a primeira investigação na terra, e quando eles voltam, eles trazem um cacho de uva que era do tamanho, a uva era quase do tamanho da melancia, e foi preciso 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Só que o pessoal que vivia lá na terra prometida eram grandes, então o pessoal ficou um pouco com medo, né? E somente Josué e Caleb não ficaram com medo aí. Então o livro de Josué vai tratar justamente das conquistas, das terras, das heranças e das atribuições que foram deixadas aí para Josué dar continuidade aí nos trabalhos aí. Depois do livro de Josué, nós vamos ter aí o livro de Juízes. Juiz é porque é juiz mesmo, uma pessoa que julgava a terra, não tinha rei ainda. Então, quando uma pessoa julgava a terra, deram-se o nome de juízes. Um deles que se destaca muito, né, depois da morte de Josué, é o Gideão, né? Nessa época, o povo estava sendo oprimido pelos midianitas, e aí se levanta aí um certo Gideão, né? Juízes capítulo 6, versículo 11. Veio o anjo do Senhor, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizarita,
e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr salvo dos midianitas. Versículo 12. O anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então aqui ele recebe uma ordem aqui, e ele consegue livrar o povo das mãos dos midianitas, com 300 homens aí. Tem um filme muito famoso chamado Os 300, mas não são os 300 hebreus não, né? O filme é sobre os 300 espartanos, mas é muito interessante que os 300 aqui coincidiu e eles vencem aí com 300 aí. Depois do livro de Juízes, nós vamos ter o livro de Ruth, Noemi e Ruth, em que uma mulher perde seu filho e ela vai morar aí com a sua nora e sogra vão morar juntos aí, e eles passam a conviver e ter que se preparar para passar por momentos difíceis da vida, e isso acontece na época de Ruth. Depois nós vamos ter o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. Aí o povo já começa a se preparar para aceitar um outro ser humano como líder, no caso um rei, né? Eles começam a pedir um rei, e isso começa a acontecer nos primeiros episódios aí do livro de Samuel. O primeiro rei famoso aí é o rei Saul. Depois nós temos o Davi, e depois nós temos o Salomão aí, e depois uma sequência de um monte de reis aí. Então nós temos 1 Samuel, e depois nós temos o 2 Samuel, que vai falar justamente muito sobre Davi. Praticamente o tempo todo ele vai falar sobre Davi no 2 Samuel. Depois do livro de Samuel, nós temos o livro dos reis aí. São um monte de reis. Não vai dar tempo de falar sobre todos. Vai ter um punhado de rei legal, rei ruim, rei legal, rei ruim, e assim vai seguindo. Primeira Reis, tem uns reis bem interessantes. Tem o rei Acabe, tem a Jezebel, que é a esposa de um rei e tal. Nessa época dos reis a gente tem o Elias, o profeta Elias, o profeta Eliseu, nós temos o Isaías, todos esses profetas nessa época aí, desses reis aí, porque o rei é um cara que tem muito poder, e às vezes ele confunde esse poder achando que pode fazer qualquer coisa. Depois do livro de Reis, 2 Reis, nós temos a Primeira Crônicas. O que é a Primeira Crônicas? É a história que alguém escreveu dos reis, é como se fosse uma repetição. Então, se você lê o livro 1 Reis e o 2 Reis, quando você lê a Crônicas, parece que você está lendo a mesma coisa, porque repete. É muito parecido, é praticamente uma repetição aí do livro dos reis aí, então não vai nem entrar muito no assunto. Depois das Crônicas, 2 Crônicas, nós vamos ter aí o livro de Esdras. Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia. Se a gente entrar na história, pesquisar na história, a gente encontra o nome desses reis tudo aí. Rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus nos céus, me deu todos os reinos da terra e me entregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá.
Então nós temos aí o livro de Esdras. Esdras era próximo. Olha, o Kennedy. Tudo bom? Beleza. Depois nós temos o Neemias. O Neemias era contemporâneo do Esdras, era da mesma época. Estavam tentando reconstruir aí os muros de Jerusalém, que foram destruídos por vários reinos aí que tentaram invadia e quebrava tudo, matava todo mundo, cortava todo mundo. Depois nós temos o livro de Esther, na época do rei Assuero. A gente encontra também essa história aí sobre esses reis, sobre essas pessoas. A Esther foi criada por um tio, depois ela foi escolhida para ser uma das esposas do rei Assuero, e depois ela tem que intervir, porque o rei decide, não por causa do rei, mas por causa de um cara chamado Mordecai, que os hebreus, os judeus, deveriam ser exterminados aí. Mordecai, os judeus mataram, deixa eu achar aqui, não é o Mordecai não, é o Amã, desculpa, é o Amã que tentou destruir os judeus aí. O Mordecai era o tio que criou a Esther aí, tá? Só corrigindo aí. Depois nós temos o livro de Jó, né? O livro de Jó é o cara que era bom, o cara que era legal, mas existia uma reunião, ou existe uma reunião de diretoria, em que um coisinha pede permissão para interferir nas nossas vidas. O livro de Jó começa, quer ver, eu vou falar aqui onde que acontece a reunião de diretoria. Jó capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. A palavra Satanás significa adversário, tá? Então o Senhor disse ao adversário: de onde vens? E ele respondeu: venho de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, e embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então o adversário respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo que o homem tem lhe dará pela sua vida. E aí o coisinha vai pedindo Deus a permissão para tocar nos bens, tocar na família, tocar na saúde. E assim o Jó consegue se manter íntegro até o fim. Depois do livro de Jó, nós vamos ter os Salmos. Os Salmos eram cantados, tá? A gente não sabe como que canta Salmos aí. Mas os Salmos eram cantados, tinham até, tipo exemplo, Salmo 5. Ao mestre de canto para flautas. Então tinha, o Salmo era cantado e usava flautas. Alguns têm, né? Quais instrumentos que eram usados? Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Então tinha os instrumentos que eram usados para usar esses salmos. Salmo 18. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, ao qual dirigiu-se a palavra deste cântico, no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos das mãos de Saul. Essa aí é do João, pode pegar. O João foi comprar um negócio ali. No livro de Salmo nós temos o Salmo 23, que é um dos famosos aí. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim perante os meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Tem também o Salmo 91, né, que o pessoal gosta muito. O 40, o 91, né? E assim nós temos aí 150 salmos. A tia Sônia gosta muito do 141, se eu não me engano. Não, 121 que a tia Sônia gosta. Elevo meus olhos para o monte,
de onde virá o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí, então nós temos 150 salmos, alguns foram escritos por Davi, outros por outras pessoas, ou outras pessoas escreveram o salmo e falaram que foi o Davi, que era rei, muito famoso. Depois nós temos os provérbios, o livro de provérbios, que são como se fosse frase curtinha, né? Exemplo, vou ler uma aqui, ó. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas da cidade profere as suas palavras. Então tinha umas palavras curtinhas: filho meu, ouve o meu ensino, ouve o ensino de seu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Então era tipo como se fosse uns pequenos conselhos aí, e o livro de Provérbios é atribuído a o Salomão, o rei Salomão, que dizem que era muito inteligente, e quando Deus perguntou o que ele queria, ele pediu sabedoria. Então são vários provérbios aí, né? Depois do livro de Provérbios, nós temos o Eclesiastes. Provérbios? Agora é Eclesiastes. Nós estamos só dando uma pincelada, tá? Porque hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia da Escola Bíblica de 2025, nós estamos só passando por cima. Depois é que nós vamos pegar livro por livro, quem que escreveu, quem que falou, quem que não escreveu, tá? Depois nós temos o Eclesiastes, que significa o pregador, né? O livro de sabedoria. Tudo é vaidade, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que fadiga debaixo do sol. E aqui no Vaidades da Vaidades, no Eclesiastes, é muito lido aí o capítulo 3, que fala sobre tempo. Depois do livro de Eclesiásticos, nós temos o Cântico dos Cânticos, que também é atribuído ao Salomão. São poemas, né? Para quem gosta de poema, eu não sou muito fã, mas tem gente que gosta, ó. Cântico dos Cânticos, Cântico capítulo 1, versículo 5. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão, não olhes para eu estar morena. Às vezes em uma outra tradução deve estar outra fala, tá? Então tem aqui, ó, fala sobre esposa, é poesia, tá? É um livro de poesia. Depois nós temos o livro de Isaías, que é um profeta muito conhecido. Eu gosto muito do livro de Isaías. Foi um livro que mexeu muito comigo quando eu comecei a ler a Bíblia. E é o mesmo que mexeu muito com Ismael. Quando Ismael tinha umas dúvidas e me perguntou, eu pedi para ele ler o livro de Isaías há uns 2 anos atrás aí. Certo? Então Isaías vai falar sobre um monte de coisa, vai falar sobre idolatria. Então o profeta é aquela pessoa que está sempre olhando para o futuro aí, denunciando os nossos erros. Depois nós temos o Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, que ele só lamentava: ai se chovesse muito, ai se desse sol, ai se a gente arrumasse. Então é conhecido como o profeta chorão, na época em que o povo estava sendo muito perseguido aí. Depois de Jeremias, acho que nós temos Lamentações, que também é atribuído a Jeremias. Parece que Jeremias que escreveu, mas pelo menos se fala que foi. Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva e que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procedem perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Então ele vai lamentar o tempo todo, né? Então é conhecido como o profeta chorão. Depois nós temos Ezequiel, que tem umas visões, também foi um profeta muito famoso. Fala sobre a Atalaia, fala sobre uma visão de um livro, sobre as abominações, que está vindo o fim do mundo. Então ele tem várias visões aí.
profeta Você Ezequiel. vai começar a ler do começo até o fim, depois esse ano? A ideia é a gente estudar tudo. Que ajuda, né? Depois de Ezequiel, nós vamos ter o livro de Daniel. Opa, Daniel também é bom, tá? Daniel passou como escravo, foi levado como escravo e conviveu com 4 reis diferentes aí. Provavelmente morreu prisioneiro aí. Ele era moleque novo, um rapaz. Mudaram o nome dele na época que ele foi prisioneiro. E ele escreveu essa maravilha conhecida como o livro do profeta Daniel aí, na época do rei Nabucodonosor, de outros reis aí. Foi jogado na cova dos leões, tem a história da fornalha de fogo. Depois nós temos o Oséias, e o Oséias é muito interessante, que Deus pede para o Oséias casar com uma prostituta. Isso. Muito interessante, mas tem um símbolo por trás disso, né? O Oséias simboliza as pessoas boas e a prostituta simboliza as pessoas não muito boas. Então é como se o bem tivesse o tempo todo que conviver com o mal, ou seja, a igreja, as pessoas de Deus são infiéis e tem toda a simbologia. E ele se casa realmente com uma prostituta aí. Depois do livro de Oséias, nós temos o livro do Joel, né? Aí o Joel vai falar de uma seca, dos gafanhotos, vai falar da misericórdia do Senhor. Depois nós temos o Amós. Aí já são os profetas não muito conhecidos como profetas menores, né? Vai falar em buscar a Deus. Depois nós temos o Obadias, que é pequenininho, logo em seguida aí, é um livrinho pequenininho. E fala sobre os castigos, sobre os pecados e castigos. Depois nós temos o livro de Jonas. O Jonas já é mais famoso, né? O Jonas é o cara que é engolido por um peixe grande. E ele fica 3 dias e 3 noites na boca do peixe, lá na barriga do peixe. Depois o peixe cospe ele lá na praia. Depois nós temos o Miqueias, que fala sobre os falsos profetas. Vai falar também no capítulo 5 sobre o nascimento do Messias. Messias, o Jesus, né? Para nós, né? Depois nós temos o Naum, que é um profeta também menor. O livro dele também é pequeno, só tem 3 capítulos. E ele vai falar sobre a ira e a misericórdia de Deus. Nós temos o Abacuque, que vai falar sobre a iniquidade de Judá, né? sobre os castigos que vão e vêm. Ele faz uma oração, né? Depois nós temos o Sofonias. Sofonias, nome legal, né? Quando vocês tiverem crianças, filhos, coloque esse nome nas suas crianças, eles vão se dar bem na escola. Sofonias. Sofonias, vem para casa. Nabucodonosor, vem para casa. Depois nós temos o Ageu, é uns nomes diferentes, né? Não se vê muito esses nomes não, tá? Quando você vê, você até acha meio estranho assim, quando você ouve uns nomes assim. Depois nós temos o Ageu, né, que fala sobre reedificar o templo estava destruído. Depois nós temos o Zacarias também é muito importante, porque ele vai falar justamente sobre dízimo, né? O Zacarias fala sobre dízimo. Trazei todos vós os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro. Vai falar sobre dízimos aí. E depois do Zacarias, a gente tem o Malaquias, que vai falar sobre o amor por Jacó, vai falar sobre o castigo, sobre roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. E depois do Malaquias, a gente chega nesta página aqui, conhecida como Novo Testamento, onde se inicia uma história totalmente diferente dessa história daqui. Essa história aqui é uma, e aqui para frente é outra história, totalmente diferente, quando a gente começa a falar sobre Jesus Cristo, aí muda tudo. No Antigo Testamento, não se fala sobre Jesus, não abertamente, você não vai ouvir a palavra Jesus no Antigo Testamento.
O Antigo Testamento é um livro muito antigo. O primeiro livro que Moisés, ou seja, pelo menos a gente acha que foi Moisés, ou a gente entende que foi Moisés que escreveu, fala do início de tudo. Como que ele vai falar do início de tudo se ele não estava lá? Ele não viu a terra ser formada, ele não viu o sol ser formado. Então é uma espécie de mito fundador, entendeu? Ele teve uma ideia, ou já pegou essa ideia de outros povos e começou a escrever, e quando escreveu saiu essas histórias aí. Então muita coisa, muitas histórias que estão na Bíblia, outros povos já contavam. Exemplo, o dilúvio do Noé, outros povos já falam sobre dilúvio. Tem várias histórias sobre dilúvio. Então é mais uma história que foi acrescentada aqui para a gente refletir. Aconteceu? Com certeza aconteceu alguma coisa. Aconteceu um evento no planeta Terra que chamou a atenção de vários povos, inclusive os hebreus. Então foi contada a história de Noé. Os chineses têm uma história do dilúvio, os etruscos têm, os babilônicos têm, outros povos muito antigos têm a mesma história. Os egípcios contam a história de dilúvio, os assírios acho que também contam história sobre dilúvio. Então aconteceu alguma coisa, quando foi colocado na Bíblia, foi colocado que aconteceu um dilúvio, que Noé juntou com a família, construiu uma arca, se salvou e salvou um monte de bicho aí. E a gente está aqui até hoje para contar a história. Então, a princípio, nós vamos parar por aqui. Na próxima quinta, nós vamos falar um pouquinho do Novo Testamento, que aí já é outra história, né? Aí o foco é Jesus Cristo. Depois o Ato dos Apóstolos, o foco é os apóstolos. Depois as cartas de Paulo, Paulo vai focar sempre naquilo que Jesus ensinou, vai deixar um ensinamento, e nós temos depois alguns outros livros de outras pessoas aí, como livro de Tiago, carta de Tiago, carta de Judas, temos o Apocalipse, que é complexo demais, quase ninguém entende Apocalipse, inventa um monte de marmota que não tem nada a ver. Mas por enquanto é só isso aí. Alguma pergunta? Tranquilo? Então, depois nós vamos, com o tempo, entendendo um pouco mais aí, certo? Desculpa a gripe não quis me abandonar, mas a gente entende que tem que continuar fazendo o nosso trabalho. Então nós vamos encerrar com uma oração. Está encerrando, fazer só uma oração, certo? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço pela presença dos jovens, da Simone, pastora, tia Simone, dona do meu coração. Nós possamos agradecer por este lugar, por este espaço. Que Deus abençoe as pessoas que nos ajudam. Que nós possamos ter um início de ano abençoado. Abençoe as pessoas que estão ajudando aí com o material escolar. A Rita, que esteve aqui ontem, a Lu, né? Deus abençoe essas pessoas maravilhosas aí. A doação que acabou de chegar aí também. Que as pessoas, a gente possa agradecer essas pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, né? Abençoa também o nosso querido amigo Afonso, como sempre. Essa obra aqui só está de pé, primeiro por causa de Deus, e depois por causa do Afonso, sou Edni, sou Edinaldo, e a turma deles aí, o grupo deles, que nós possamos estar sempre agradecendo a eles por isso. Agradecer também o carinho da tia Sônia, Andressa com as crianças, né? Agradecer também pela iniciativa do João e do Ismael de ter aceitado Jesus como seu único suficiente Salvador. Agradecer também pela presença do Kenneth, esse jovem que está sempre conosco aí. E que Deus também possa estar visitando lá o Gustavo, a Carol e o Giovanni, que não tem como esquecer aqueles três, né, que fazem parte aqui da nossa família. Que Deus abençoe eles e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.